Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos políticos mais influentes e polêmicos de todos os tempos, o Manifesto Comunista. A ideia aqui é simples. Vamos usar o próprio texto, palavra por palavra, para entender suas ideias centrais, a lógica por trás delas e por que, mais de 170 anos depois, ele ainda gera tanta discussão. E o manifesto já começa com essa frase que é puro impacto. Pensa bem. Em 1848, o comunismo não era um país, não era um governo, era uma ideia, um espectro. Mas um espectro tão poderoso que, segundo o texto, já unia todas as potências da velha Europa contra ele. Essa primeira linha já nos joga de cabeça na tensão política daquela época. É uma abertura genial. Então, para que escrever esse documento? O próprio texto responde, sem rodeios. Marx e Engels estavam, basicamente, cansados de ouvir o comunismo ser tratado como uma lenda, um bicho-papão. A ideia deles era parar de deixar os inimigos definirem o que era o comunismo. Então eles decidiram botar as cartas na mesa e dizer com todas as letras, para o mundo inteiro ler, ok, isso é que a gente pensa, esses são os nossos objetivos. Era para transformar o fantasma em algo real e concreto. E, para explicar esses objetivos, eles partem de uma ideia central, uma chave, que para eles destrava a compreensão de toda a história da humanidade. É o conceito que está no coração do manifesto, a luta de classes. E olha, essa frase aqui é de uma ousadia tremenda. Repare que não diz que a luta de classes é um fator ou uma parte da história. Diz que ela é a história. Para o manifesto, desde a Roma Antiga até o século XIX, tudo o que aconteceu de relevante foi, no fundo, um conflito entre grupos. Homem livre-escravo, patrício plebeu, barão e servo, em resumo, opressores e oprimidos em constante oposição. O que o manifesto argumenta é que, na era moderna, essa luta histórica toda se simplificou. A sociedade estaria se dividindo cada vez mais em apenas dois grandes campos inimigos. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas, das terras, dos bancos, ou seja, dos meios de produção. Do outro, o proletariado, a imensa classe de trabalhadores que, por não possuírem nada disso, só tem uma coisa para vender para poder sobreviver: a sua própria força de trabalho. É esse confronto que vai ditar toda a análise daqui para frente. Agora, a gente poderia pensar que o manifesto só serve para demonizar a burguesia, mas a análise do texto é muito mais sofisticada que isso. Na verdade, ele descreve a burguesia como a classe mais revolucionária que o mundo já viu. E isso mesmo, revolucionária. Vamos entender por quê. O que o texto descreve é uma ascensão, assim, meteórica. Começou lá atrás, com os burgos medievais, mas aí, a descoberta da América, as novas rotas marítimas, tudo isso criou um mercado gigantesco. O sistema feudal, com suas corporações de ofício, não dava mais conta. Aí veio a manufatura, e o golpe de misericórdia que consolidou o poder de vez foi a chegada do vapor e da maquinária, que criaram a grande indústria moderna e os milionários industriais, os burgueses modernos. E o impacto disso tudo, segundo o manifesto, foi avassalador. A burguesia teria rasgado todos os laços que prendiam as pessoas aos seus superiores naturais na sociedade feudal. Onde havia devoção, honra, lealdade, ela colocou o interesse nu e cru, o pagamento em dinheiro. A dignidade virou valor de troca. O médico, o jurista, o padre, o poeta, todos viraram seus trabalhadores assalariados. Em suma, ela criou um mundo à sua imagem e semelhança. E aqui a gente chega num ponto crucial. Essa é a grande diferença da burguesia para todas as outras classes dominantes que vieram antes. Enquanto os antigos precisavam de estabilidade, a burguesia, segundo o texto, precisa do contrário, da instabilidade. Ela tem uma necessidade vital de estar sempre revolucionando as máquinas, a produção e, por consequência, a sociedade inteira. É essa agitação constante, essa incerteza, que define a era burguesa. E é aqui que o texto aponta para uma ironia que ele considera o começo do fim. A burguesia, ao criar uma capacidade produtiva nunca antes vista, é comparada a um feiticeiro que conjurou poderes tão imensos que agora não consegue mais controlá-los. E o que seriam esses poderes fora de controle? As crises econômicas, as epidemias de superprodução, onde se tem produtos demais, civilização demais, é o sistema se tornando pequeno para a riqueza que ele mesmo criou. Ok, se a burguesia forjou as armas que podem destruí-la, a pergunta óbvia é: quem vai empunhar essas armas? Para o manifesto, a resposta é clara.
O foco se vira agora para o outro lado do campo de batalha, o proletariado, a classe que o texto vai chamar de os coveiros da burguesia. E aqui a gente vê a lógica interna do manifesto em pleno funcionamento. A destruição da burguesia não viria de fora, seria um produto do seu próprio sistema. A ideia é que, ao desenvolver o capital de forma incessante, a burguesia inevitavelmente também desenvolve a classe que ela precisa para fazer esse capital crescer. Os operários modernos. Ela cria os seus próprios inimigos mortais. Mas o que define um proletário? Não é simplesmente ser um trabalhador. A definição do manifesto é mais específica e bem mais dura. É uma classe que só consegue viver se achar trabalho. E só acha trabalho enquanto o seu trabalho serve para aumentar o capital de outra pessoa. Nesse processo, ele se torna uma mercadoria, um artigo de comércio como qualquer outro, sujeito a todos os altos e baixos da concorrência, do mercado. A imagem que o texto pinta aqui é bem sombria. Com a indústria moderna e a divisão do trabalho, a habilidade individual do operário perde valor. O trabalho se torna simples, monótono, repetitivo. O trabalhador se transforma, na famosa frase do manifesto, em um simples apêndice da máquina. E na fábrica, ele é organizado como um soldado, vigiado não só pelo patrão, mas pela própria máquina a todo instante. Só que essa classe não fica parada esperando. O manifesto traça uma evolução da sua luta. Começa com atos individuais de revolta, como quebrar máquinas. Depois, os operários de uma mesma fábrica se unem. Com a ajuda das novas tecnologias da época, como as ferrovias, essas uniões locais se conectam e a luta se torna nacional. E é aqui que vem o pulo do gato. O texto diz que toda luta de classes é, no fundo, uma luta política. Então, essa organização dos trabalhadores vira, inevitavelmente, um partido político. Isso tudo nos leva à parte final, e, sem dúvida, a mais controversa e mais famosa do manifesto. Afinal, qual é o objetivo de toda essa luta? O que a tal da Revolução Comunista realmente quer fazer? O texto faz a pergunta diretamente, para não deixar nenhuma margem para dúvida. O que é que define o comunismo? O que, afinal de contas, os comunistas querem que seja diferente? Qual é a sua principal característica? E a resposta vem assim, direta, curta e explosiva. Toda a teoria comunista resumida em uma única proposta. Mas é exatamente aqui que mora a maior confusão sobre o manifesto. E o próprio texto faz questão de fazer uma distinção que é absolutamente crucial. É como se eles já soubessem da polêmica, porque o texto explica na hora. A abolição que eles propõem não é da propriedade pessoal, tipo as suas coisas, aquilo que você conquistou com o seu esforço. O alvo é a propriedade burguesa. E o que é isso? É o capital. É a propriedade que é usada não para consumo, mas como um poder para explorar o trabalho de outras pessoas e se multiplicar. O que o manifesto quer abolir, então, não é a sua casa, mas o poder que o capital dá a alguns de explorar o trabalho de muitos. E para chegar nesse objetivo, o manifesto lista uma série de medidas práticas. É importante ver isso como passos de transição, não como comunismo já instalado. A ideia é usar o poder do Estado, que nesse momento seria o proletariado organizado como classe dominante, para ir tirando o capital das mãos da burguesia. As propostas incluem coisas como impostos de renda bem progressivo, fim do direito de herança e a centralização do crédito e dos transportes nas mãos do Estado. Mas e depois de tudo isso? Qual é a visão de futuro, o objetivo final? Segundo o texto, uma vez que as diferenças de classe desapareçam, o poder do Estado perderia o seu caráter político, ou seja, deixaria de ser uma ferramenta de opressão de uma classe por outra. No lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus conflitos, surgiria algo novo, uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. E para amarrar tudo, o manifesto solta uma de suas frases mais poderosas e icônicas. É um resumo do que está em jogo. Para as classes dominantes, a Revolução Comunista pode parecer o fim do mundo. Mas o texto argumenta, para os trabalhadores que não possuem nada, não há o que temer. A única coisa que eles podem perder são as suas cadeias, a sua condição de explorados. E do outro lado da balança, eles têm o mundo inteiro para ganhar. E o documento não termina com mais uma análise ou uma explicação. Ele termina com uma convocação, um chamado à ação, um grito de guerra que ecoou
e ainda ecoa por toda a história. Independentemente de como cada um interpreta o manifesto, sua força e sua influência são inegáveis, e tudo se encerra nessas palavras famosas que pedem uma união que ultrapassa todas as fronteiras.